aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está ouvindo aí ou assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos aqui juntos e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se é novo por aqui, não se esquece de dar um like, comentar, de curtir, enfim, de seguir a gente aí em todas as redes sociais, é tudo @podcast do Jonas. Você já é da casa, então vamos continuar aqui a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, e nós chegamos agora no capítulo 5. Esse capítulo aqui ele vai agora colocar tudo que Paulo está falando agora, ele vai jogar dentro bater no liquidificador e trazer pra gente pronto agora o todo daquilo que ele está dizendo pra gente aqui sobre a questão dos Gálatas terem esquecido do evangelho que Paulo pregou, que é um evangelho baseado na fé em Jesus Cristo, e estava agora indo para um outro caminho. Porém, para a nossa geração, há um grande perigo, que é a gente sair do lugar do mérito, e isso é bom, devemos sair, mas a gente caminhar por um lugar de uma graça barata, onde também a gente vive da maneira que a gente quer e não importa nada, e isso é péssimo. Então aqui no capítulo 5, nessa mistura toda aqui que Paulo está fazendo, os argumentos que ele está colocando, agora a gente vai ter aí alguma coisa um pouco mais pronta sobre o que verdadeiramente nós precisamos viver como filhos de Deus. Amém? Gálatas capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmos. Mas se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Há uma liberdade em Cristo Jesus disponível a todos nós, uma liberdade que não é libertinagem, mas que é uma liberdade verdadeira. E aí vamos caminhar aqui para entender um pouco mais de Paulo. O que ele está querendo dizer? Que liberdade é essa a ponto de eu não usar ela como libertinagem, a ponto de eu não ir lá e alimentar a minha própria carne? Então, vamos lá, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Então é o seguinte, essa liberdade, ela não é uma liberdade para você viver a sua vida da maneira que você acha que você tem que viver. Essa é uma liberdade em Cristo, para de fato viver de acordo com a vontade de Cristo. E aí você pode me dizer, Jonas, mas isso não é liberdade. Isso não é liberdade. Realmente não há jeito. Ou nós somos escravos da nossa carne e do pecado e do diabo, ou nós somos escravos de Cristo. Não tem meio termo. Esta é a grande questão, o grande problema, o grande dilema da humanidade. É achar que é livre em algum nível para suas próprias ações.
Quando na verdade tudo que nós fazemos, ela tem uma influência. O pecado, aquilo que está dentro de nós que nos leva a caminhar de maneira contrária ao Senhor, é uma coisa que está dentro de nós que nos leva, é como um pipa que está penso, que ele só vai, você desbica, e quando você vê ele está indo para o mesmo lugar. Então nós agora, em Cristo Jesus, temos uma liberdade real pelo Espírito Santo de Deus de não dar vazão o nosso pipa que está penso, que toda hora está caindo no pecado, mas agora a dar vazão ao Espírito Santo de Deus. E essa é uma luta constante que está em nós. E depende do quê? Quem é que nós estamos alimentando? Quem é o nosso Senhor? É a nossa própria carne, com as nossas paixões, egoísmo, inveja, ciúmes, etc. e tal? Ou é o Espírito Santo, que vai que o fruto dele é o amor, alegria, paz, amabilidade. Então há uma liberdade aí disponível a nós. E essa liberdade, a coisa mais maravilhosa dela é que ela é uma liberdade não simplesmente para você ficar super bem com você, para eu romper, para eu vencer. Não, o fruto do Espírito, ele é em direção ao outro, sempre. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele não fez por ele fez por nós. E agora nós imitamos o Senhor e pelo Espírito Santo dele em nós, o fruto do Espírito nos leva agora a viver uma vida também em direção a outra pessoa. Amém? Isso, de fato, é liberdade. Que nós possamos viver isso pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoado aí para a glória de Deus. E que, se Ele permitir, nós estejamos juntos aqui mais uma vez, lendo a poderosa palavra do Senhor. Deus te abençoe, meu irmão!